Essas semanas a gente tem tido uns dias de bastante trabalho, né? E a vida pastoral, ela tem umas surpresas interessantes, né? Naquela hora que você está correndo, que você tem um monte de coisa para fazer, aí aparece uma pessoa: pastor, que bom que o senhor veio aqui. Precisava conversar com o senhor. Aí tu tem que dar aquela freadona, você que está a 200 por hora, você tem que dar freada. Pois não, meu amigo, pode falar, posso te ouvir. E aí a pessoa, ela tem a oportunidade de compartilhar, de conversar. Com uma pessoa no telefone, eu falei 51 minutos. A pessoa tinha necessidade de ser ouvida. E de tempos em tempos, nós precisamos estar percebendo como está a velocidade da nossa vida, porque essas oportunidades são riquíssimas para nós. Da gente poder ouvir as pessoas, conversar com as pessoas, perceber que há um mundo exterior a nós, onde as pessoas estão lutando, estão passando por lutas, dificuldades, e a igreja tem a solução para o problema das pessoas, amém? Nós não somos a solução, mas a solução nos tem. O Senhor Jesus Cristo, Ele é a solução para o problema das pessoas. E nós não podemos viver a nossa vida de tal forma que a gente vai se esquecendo disso. E de uma forma especial essa semana, numa dessas paradas que a gente tive a oportunidade de conversar com uma pessoa da cidade, não é crente, e ela fazendo olhando a situação do Brasil como está, a sensação que ela tinha era uma sensação assim nossa, isso deprime a gente, né, pastor? Tipo, não há esperança, o Brasil está indo para o buraco, e não há esperança de mudança. E a esperança, uma vez eu já pus a esperança, já participei da militância política, dei com os burros na água, não deu certo, fui frustrada, já tive a oportunidade de frequentar determinada igreja, e também dei com os burros na água, fiquei frustrado, já tentei fazer o bem, só recebi nas costas, né? Fui traída, pastor, tá ruim, acho que não tem jeito não, o mundo está indo pro buraco e a gente não tem como desviar dessa rota. E aí a oportunidade que a gente tem de lembrar que quem comanda a história não são os homens maus, quem comanda a história é o nosso Deus. Ele mostrou isso para Daniel e mostrou isso lá para Nabucodonosor, quando ele mostrou lá que ele põe reis, ele tira reis, ele estabelece o que ele quer. É lógico que ele dá liberdade às pessoas para que elas tomem suas decisões, e a humanidade tem usado essa liberdade de uma forma ruim, de uma maneira negativa, mas que a história ela está na mão do Senhor, ela não está sendo jogada fora, não está assim ao léu, Deus está conosco. E a gente pode ver de uma forma muito especial a história de Deus na nossa história. Isso é uma das coisas que a gente pode dar o testemunho. Olha, pode estar ruim aí fora, mas quem está com Deus está protegido. Não significa que não vão acontecer coisas difíceis, mas a gente tem resposta, a gente não está sozinho, a gente não está desamparado, porque Deus está com a gente. E eu pude dizer que existem para mim dois contextos que eu acho que... deixa eu dar um passo para trás. Talvez uma das situações que a gente vê, não tem jeito, é porque às vezes a gente se coloca assim, olha esse mundaréu de gente, olha para tantas pessoas no Brasil, você pensa assim, será que eu vou fazer alguma diferença? Será que se eu fizer alguma coisa vai mudar? Não vai, eu sou um só. Mas aí é nesse momento que a gente tem que pensar que nós temos um privilégio. Nós somos um grupo, não somos apenas um, que cremos no mesmo Deus, que cremos na mesma palavra, que temos aprendido a doutrina das Escrituras. Isso já faz muita diferença. E que, pelo fato de nós estarmos numa cidade pequena, mesmo pequenos como nós estamos hoje, ainda assim a gente pode fazer diferença. É lógico que a nossa diferença pode influenciar outras áreas da cidade. Uma igreja séria, irmãos, faz diferença na cidade. Uma igreja séria reduz a criminalidade, concorda? E a gente vai ajudar as forças policiais, é pregação do Evangelho.
Como nós estudamos lá em Efésios, é o que deixa do ladrão deixar de ser ladrão. É que faz o estelionatário mentiroso deixar de ser mentiroso. É o evangelho que faz mudança. Então nós, como igreja, nós podemos fazer diferença nessa cidade. A gente pode fazer diferença aqui onde a gente está. Nós podemos fazer diferença também investindo nos nossos homens, investindo nos nossos membros, para que, onde quer que eles estejam, lá nos seus trabalhos, lá nas suas empresas, eles também façam diferença lá. Então a nossa cidade vai ser mais produtiva. Não vai? Porque muita gente hoje só quer emprego, não quer trabalho. Sabe a diferença, né? De uma coisa para outra. Não, o crente não. O crente ele é trabalhador, ele quer abençoar a sua empresa. Ele faz isso porque ele sabe que Deus está olhando para ele. Outra área também que a gente pode ser uma bênção, nós podemos investir estando fiscalizando os nossos agentes políticos. Uma boa igreja nem sempre precisa ter. Se tiver um candidato, se alguém for membro da igreja que for, a gente deve orar por ele, devemos verificar os seus projetos, verificar suas propostas, mas mesmo naqueles que nós não votamos, nós podemos estar fiscalizando. Uma das coisas que eu lembro que muitos vereadores dizem: olha, pastor, quase ninguém vem aqui para assistir, né? O Marco estava conversando com ele nesses dias, com Moisés também. Quase ninguém vem aqui, e aqui é a casa do povo. O povo não pode ser proibido de assistir aqui as sessões e tudo. E realmente, é lógico que isso tem um contexto aí esse desinteresse tem uma explicação. Mas uma igreja séria pode motivar os crentes a serem envolvidos de forma correta na vida da cidade, no sentido de fiscalizar o trabalho desses homens, fiscalizar o trabalho dos administradores. Os maus administradores não serão votados novamente. O crente não vai entrar em politicagem. Isso é uma das coisas que a nossa igreja sempre fala. Pessoal, nossa igreja não está ligada a nenhum partido político. A nossa igreja ela é apolítica. Mas se existe alguém que vai lutar pelo bem da cidade, nós vamos orar por ele. Eu, como pastor, isso daí todo mundo já sabe, eu nunca vou dar o púlpito aqui para o candidato vir aqui colocar sua plataforma. O púlpito não é lugar para isso. Nós temos vários irmãos aqui da nossa igreja que estão se envolvendo em questões políticas de uma forma extremamente positiva. E a nossa função é orar por esses irmãos, é pedir para que Deus ajude eles, para que eles não se corrompam, para que eles não se movam daquele projeto honesto que eles estão querendo se colocar. Agora, a igreja não tem partido, pessoal. Igreja não tem partido. Eu lembro lá em Vila da Penha, fiz parte de uma igreja muito grande lá no Rio, nós tínhamos 2.500 membros lá. Então, assim, tinham pessoas de várias cores partidárias ali. E era interessante que tinha o irmão que era de um partido, o irmão do outro partido que era politicamente de oposição, né? E todos eles tinham o respeito da igreja. E o pastor sempre falava isso: ó, gente, ó, aqui dentro a gente é um só, é irmão. Lá fora a gente é irmão também. Só que na questão política, você, usando a sua consciência, você vai votar em quem você acredita, em quem você concorda com seus projetos, em quem você concorda com as suas ideias. Você vai votar nele. A igreja não vai dizer: ó, o candidato da igreja é tal. A igreja não deve fazer isso. Ó, a igreja toda tem que votar no fulano. Nós não fazemos isso. E essa já é uma forma da igreja ajudar as pessoas. E uma igreja envolvida de forma correta em política, que é a forma bíblica, essa igreja vai fazer diferença, não vai? Na cidade. Então, gente, tem tanta coisa que nós, como igreja, podemos trazer o bem para a nossa cidade. E quem sabe a nossa cidade não se torna uma pequena ilha de excelência no meio desse estado. Eu fico pensando na bênção que a gente tem em morar numa cidade que não teve problema de água. Nós somos muito abençoados. Quem sabe a nossa gestão dos recursos minerais também não podem servir de exemplo, porque a nossa igreja é uma igreja comprometida com Deus. Essa igreja influencia a visão da cidade sobre os recursos, lembrando que não existe a mãe natureza, existe o Deus que fez a natureza. E a gente
incentivando as pessoas a terem uma visão correta, isso trazer influência para outras cidades, ajudando outras pessoas. Uma igreja séria pode fazer muita diferença, pessoal. E eu estava colocando isso para essa pessoa. A diferença que uma igreja séria pode fazer em tantos campos. Pensei também num outro campo importante, que é no campo da educação. Uma igreja séria pode fazer diferença. Nós temos tentado, temos feito já algum trabalho lá na área de capelania, temos levado o grupo de americanos lá, no Jovino, temos tentado ajudar aquelas escolas que nos permitem. É uma forma também de poder, nos colocamos à disposição das diretoras. Se tiver algum aluno assim bem difícil, liga para a gente que a gente vai lá bater um papo com ele. Pastor Yuri e a Tamires treinados para isso. A gente pode ajudar. Se tiver alguém aí difícil, pode falar que a gente vai lá conversar, a gente bate um papo, se precisar a gente faz uma visita para a família, né? Então a gente pode ajudar também nisso. Uma igreja séria, ela faz diferença na cidade, pessoal. Ela faz diferença. Então isso já me dá esperança, porque eu penso assim, olha, eu posso fazer diferença, porque quem é a igreja? Quem é a igreja? Somos nós. Eu sou a igreja, você é a igreja. Eu sou membro desse corpo, você é membro desse corpo. Conversei e falei sobre essas questões, e tem tantas outras áreas que a gente pode ser bênção como igreja. Mas eu percebi que a nossa resposta ela pode ser um pouco mais precisa. Ou seja, se eu fizer diferença através da minha igreja pode fazer diferença. Mas, se a gente pegar o microscópio e focalizar na igreja, a gente vai perceber que essa igreja ela pode ser uma bênção ainda maior quando ela tiver famílias abençoadas. Quando as famílias da igreja puderem perceber que elas são importantes para que essa igreja seja uma igreja forte, para que essa igreja faça diferença na cidade e essa cidade possa fazer alguma diferença no estado ou no Brasil. E eu estava olhando o texto de Efésios e eu notei uma coisa muito interessante. Nós estudamos já alguns domingos Efésios capítulo 4. Vimos provas de uma fé de verdade, de uma fé genuína. Nós vimos lá no capítulo 4, ele começa falando, usando o verbo rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis, aí vai aparecer a palavra andar. Ele vai falar que a gente deve andar de modo digno da vocação que nós fomos chamados, devemos andar em unidade, devemos andar com humildade, as mulheres vão estar estudando isso. E vimos também que nós devemos andar na responsabilidade junto da igreja. Não tem como um crente ser um bom crente sem a igreja. E ele vai mostrar isso na justa cooperação de cada parte, lá no Efésios capítulo 4. Ele vai falar da importância dos líderes, que esses líderes eles precisam funcionar para treinar, para capacitar. A partir do verso 14 ele vai dizer, olha, eles devem fazer isso para que a igreja não seja mais como, para que as pessoas não sejam mais como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina. Mas, versículo 15, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. E aí vai falar que essa igreja cresce assim, de quem todo o corpo, esse Cristo, de quem cada parte desse corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, aqui é o segredo, cada um fazendo a sua parte na igreja, aqui as coisas acontecendo, e a igreja vai crescer. Meus irmãos, nós estamos tendo um santo problema aqui com a questão do espaço. Glória a Deus por isso. É um santo problema. E eu tenho para mim que a nossa igreja ela vai crescer muito mais. Porque uma igreja que faz o seu papel, ela se torna mais visível. O Senhor Jesus Cristo falou isso, para a gente não... Ninguém acende a vela e põe debaixo... Ninguém acende a candeia e põe lá embaixo da cama, mas põe no velador.
e as pessoas vão ver as boas obras e vão glorificar a Deus. E muita gente vai ser atraída pelo Senhor, quanto mais a gente trabalhar. É assim que a igreja vai crescer, unida na palavra de Deus. Quando os crentes aceitam o investimento de sua liderança, quando cada crente faz o seu trabalho, assim o corpo se edifica. E aí no versículo 17, ele vai estar refletindo, do 17 ao 21, ele vai estar falando como era a nossa postura anterior, do 22 ao 24, como é esse processo de transformação, do 25 ao 32, é como acontece o depois. Isso nós já estudamos, só estou recapitulando, tá, pessoal? Vai aparecer de novo o verbo andar, lá no versículo 17. Por isso, isto, portanto, digo no Senhor testifico, que não mais andeis. Então ali ele fala, vocês devem andar de modo digno, e aqui no verso 17 está falando, não andeis, como também andam os gentios, e aí vai demonstrar como eles andam, mas vocês devem transformar, despojar, renovar, revestir. Lembra desses 3 verbos? Despojar, renovar, revestir. Lembra? Despojar, renovar e revestir. Nós já estudamos isso, e aí vimos exemplos, aquele que fala mentira, não fale mais, fala a verdade, irai-vos, mas não pequeis, dá lugar para a ira, deixa embora a ira passar, quem furtava não furte mais, mas trabalhe e doe. E aí ele vai dar outros exemplos. A palavra andar vai aparecer no capítulo 5. Ele vai falar que também um gesto máximo dessa transformação é quando cada pessoa está realmente engajado, comprometido com o processo de transformação, e ele coloca isso logo no versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Isso é muito importante, porque nós vivemos numa sociedade, quando você fala que você quer imitar Deus, passa uma ideia de prepotência. Mas aqui a ideia é o seguinte, Deus ele tem uma série de qualidades, e essas qualidades podem ser imitadas pelos seres humanos. Ele vai falar, versículo 2, aparece a palavra de novo, andai. Andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Ele está falando que esse andar imitando a Deus, esse andar em amor, é um andar de pureza. Ele fala isso lá no verso 3, quanto à impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos, nem conversação torpe. Aqui na outra versão fala de obscenidades, isso não pode acontecer no meio cristão, entre os salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Ou cobiça, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois isso, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs. É interessante que isso já apareceu antes, lá no verso 14 do capítulo 4. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aqui ele está fazendo um paralelo com Romanos capítulo 1. Não sejam participantes com eles. Pois outrora, aí de novo, antes eu era assim, Deus me mudou, e agora eu tenho que viver assim. Pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Ao verbo de novo, andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Pessoal, estou só passando mesmo para dar o contexto, tá bom? Porque o que eles fazem em oculto, só contar é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas,
porque tudo que se manifesta é luz. E aí ele começa uma palavra de encorajamento. Pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. A gente passa agora, e esse é o ponto que eu gostaria de estar acompanhando com os irmãos, como que a gente pode fazer realmente diferença? Nós já vimos que a nossa igreja, nós unidos, nós podemos fazer diferença. Mas, então eu peguei um telescópio e fui aproximando, como que eu posso fazer diferença no Brasil, no estado de São Paulo, como que eu posso fazer diferença na minha cidade, a minha igreja pode fazer diferença na minha cidade, mas eu quero agora aprofundar um pouquinho mais, eu quero perceber que a minha família pode fazer diferença, a minha família pode ajudar a minha cidade, a minha igreja, a minha cidade, assim por diante. Ele diz, portanto, diante disso tudo, vede prudentemente como, olha a palavra de novo, andais. Percebe quantas vezes elas estão... Ele está falando, lembra que a gente já viu que o andar significa o quê, pessoal? Viver. Todas as vezes é o mesmo significado. Quantas vezes, vivam assim, não viva assim, viva assim, viva assim, viva assim. E, gente, isso para mim, é só essa observação, já dava para fazer uma mensagem dela. Por quê? Porque Deus ele não está preocupado com atitudes, Ele não está preocupado com algumas ações, Ele não está preocupado com um ato de bondade, um outro de bondade aqui, outro acolá. Deus ele está preocupado com uma vida transformada. Deus está preocupado com a tua constância num mundo de inconstantes. Ora se promete uma coisa e depois muda. Estava lembrando ontem no casamento como é bonito ali o casal poder fazer o seu juramento. Hoje eu tive a oportunidade de pegar alguns que eu tinha guardado e entregar para alguns, olha o que você jurou, dá uma revisada aí. Entreguei para alguns irmãos que eu fiz o casamento, a declaração, o juramento que eles fizeram, dei de presente aí. Alguns, eu tinha a mensagem também guardada, a mensagem que eu preguei no seu casamento. E é legal perceber que esses irmãos que estão aqui conosco estão mantendo o seu juramento. Mas nós vivemos num mundo onde tanta gente jurou tanta coisa e abriu mão do seu juramento. Especialmente nessa área de família. Homens que juraram amor eterno às suas esposas, fizeram aquilo que aquele maldito uma vez falou, é eterno enquanto dure. Se parou de durar, não é eterno. E muita gente idolatra o cara. Pessoal, aqui ele começa a falar que a gente precisa andar com prudência. Que a nossa vida precisa ser uma vida tomada com todo cuidado. Que a gente deve viver como sábios e não como tolos. E aí ele vai falar que a gente precisa remir o tempo. A gente viu isso já de manhã na escola dominical, porque os dias são maus. Aproveitando cada oportunidade de uso do tempo. E ele diz, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E outra dica nessa mesma direção, aqui ele vai trazer um conhecimento importante para nós, que a gente não vai conseguir fazer essas coisas se nós não formos movidos pelo Espírito Santo. Ele fala para a gente andar com prudência, mas que a gente possa andar movido pelo Espírito Santo. Ele diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Nós já conversamos sobre esse texto outra vez, e nós vimos que tem a ver não ser cheio de vinho e ser cheio do Espírito Santo. Para aqueles que não estavam, só fazer uma recapitulação rápida, assim como uma pessoa que está cheia de vinho, nós podemos perceber que ela está sob a influência do vinho, porque uma pessoa cheia de vinho, você percebe que ela fala movida pelo vinho, não é? Uma pessoa cheia de vinho, ela pensa cheia do vinho, ou seja, aquele pensamento você já sabe como é que é. O jeito dela andar é influenciado pelo vinho.
O jeito dela olhar é influenciado pelo vinho. O jeito dela fazer tudo é influenciado pelo vinho, quando ela está cheia de vinho. Mas aquela pessoa que está cheia do Espírito Santo também é influenciada por ele. O seu jeito de falar é influenciado pelo Espírito Santo. Você vai saber que aquele cara é cheio do Espírito Santo. O jeito de olhar, as suas ideias, o jeito dele andar, para onde os pés dele o levam, tudo isso vai ser influenciado pelo Espírito Santo. Enchem-se do Espírito Santo. Aqui é a voz médio-passiva. O Espírito Santo, ele que te enche, mas você precisa deixar que ele te enche. Interessante essa dinâmica da voz do verbo grego. Você tem a decisão de deixar ele te encher, mas só quem tem o poder de encher você é ele. E ele quer nos encher, pessoal. Mas você precisa deixar ele encher você. Tanto é que a NVI ela traz essa tradução: deixem-se encher. Você tem que deixar. Quando nós olhamos lá em Colossenses, nós vimos que uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa cheia da palavra de Deus. Esse é um segredo que para mim demorou muito tempo para eu descobrir. Poxa, eu quero ser cheio do Espírito Santo, o que eu tenho que fazer? Andar no Vale do Sal? Passar pela corrente dos 723? Eu tenho que fazer o quê, gente? Você tem que, para estar cheio do Espírito Santo, você tem que estar cheio da palavra de Deus. Estando cheio do Espírito Santo, com a minha mente e o meu coração saturado da palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo falou que sai da nossa boca o que está cheio nosso coração. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E aqui que eu gostaria que os irmãos notassem, observassem algo importante. O apóstolo Paulo, na segunda parte da sua epístola, lembra que é a parte da parte prática, lembra? Capítulo 1, 2 e 3 é a nossa posição. 4, 5 e 6 é qual que é a prática diante da posição que o Senhor nos colocou. Nessa parte prática ele está explicando as repercussões dessa transformação, dessa vocação que nós aceitamos e que nós devemos andar de modo digno com isso que nós cremos. E aqui faz parte da nossa vocação deixar o Espírito Santo nos encher. E notem comigo, irmãos, sempre que ele dá alguma explicação e ele vai dar a prática, aqui ele vai fazer a mesma coisa. Ele deu aqui a explicação, ó, deixa o Espírito Santo te encher. E agora ele vai dar a prática. Onde eu tenho que usar, logo de cara, o Espírito Santo? Adivinha sobre o que ele vai falar agora? Sobre família. Cara, faz todo sentido. É o lugar que a gente prova se a gente é espiritual ou não. A mulher prova se ela é espiritual, se ela se submete ao seu marido. O homem prova se é espiritual, se ele ama a sua esposa. Os filhos provam que são espirituais quando obedecem seus pais. Os pais provam que são espirituais quando não provocam a ira dos seus filhos, mas ensinam eles na doutrina e na demonstração do Senhor. Irmãos, é sobre esse ponto que eu queria falar. Tem gente querendo ser muito espiritual na igreja. E às vezes a gente olha aquela pessoa lá na igreja, nossa, que homem sábio, que homem espiritual. Olha a oração daquele irmão. Olha que coisa mais linda quando ele louva, ele levanta a mão. Olha, ele chupa bala house. Olha, ele faz um monte de coisa. Agora eu não sei, eu quero ver como ele é em casa. É lá em casa que a gente vê se o cara é verdadeiro ou não. Não é? Não é dentro da nossa casa que a gente é quem a gente é.
E ele vai falar, olha, sabe como você, esposa, demonstra que você é espiritual? Sabe como você põe em prática o ser cheio do Espírito Santo? Lá no verso 22. As mulheres sejam submissas a seus próprios maridos como ao Senhor. Deixa eu fazer uma explicação aqui importante. Eu já vi muita gente falando bobagem nesse verso 21 do capítulo 5. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aí eles usam esse texto para dizer o seguinte, está vendo? O homem tem que se sujeitar à mulher também. Eu não sei como que eles chegaram nessa conclusão. Porque que ele está falando, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres se sujeitando aos seus próprios maridos. No verso 6, do capítulo 6, verso 1. Os filhos se sujeitando aos vossos pais. Os homens se sujeitando a Deus. Os servos se sujeitando aos seus senhores. Então, o verso 21, ele está dando a conexão para todas as sujeições que precisam acontecer daquelas pessoas que são cheias do Espírito Santo. Tudo bem? Essa é a explicação desse sujeitando-vos uns aos outros. Mas eu gostaria então de, nesses 10 minutos, sobrevoando, trazer essa reflexão para a minha vida e para a sua vida. Pessoal, você pode fazer diferença. Porque de repente você fala assim, mas eu não sou pastor da igreja. Eu não sou o líder de alguma coisa. Eu não vou fazer diferença. Não, você pode fazer muita diferença. E essa diferença começa aonde? Lá na sua casa. Uma igreja forte é formada por famílias fortes. Vamos orar, pedir que Deus continue falando conosco? Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar, Pai. Porque só no sobrevoo da Tua palavra já somos tão edificados. Pedimos, Senhor, Tua misericórdia, Pai. Porque nós queremos fazer a diferença, Senhor, nesse contexto onde Tu nos colocaste. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, estamos com o nosso coração aberto, Senhor. E declaramos para o Senhor, fala com a gente. Porque queremos encontrar, Senhor, nossa parte aqui, do que podemos fazer. E sabemos que porque somos membros de um corpo, e a Tua palavra nos ensina que todos nós somos importantes, queremos fazer a nossa parte, porque sabemos que a nossa parte vai fazer diferença no todo. Deus, ajuda-nos a observar, Senhor, desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. Usa, Senhor, o pregador como instrumento do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, esse processo de transformação, só para a gente poder entender legal, Paulo no capítulo 4, ele está falando sobre a nossa postura prática, nós que aceitamos o Evangelho, nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, e ele está dando questões práticas, ele está explicando como é que foi essa mudança, que a gente tem que estar vivendo dia a dia, de novo, porque está vivendo por causa do termo andar, viver na luz, viver em pureza, viver não como os nécios, não como os gentios, viver como sábios, aproveitar cada oportunidade. E aqui ele vai falar que a gente precisa viver no Espírito Santo. As mulheres, para serem espirituais, elas demonstram a sua espiritualidade, sendo submissas aos próprios maridos como ao Senhor. Tem aquela brincadeira do Senhor meu marido, Senhor meu marido, né? Algumas mulheres ficam brincando, chamando, vou chamar meu marido de Senhor meu marido. Pessoal, essa brincadeira, ela tem mais graça porque o mundo odeia isso. A mulherada não quer chamar o marido de Senhor, elas não são treinadas para isso. Nós vivemos numa sociedade feminista, sim, entendeu? Tem muito homem fazendo bobeira, tem, com certeza. Mas a sociedade, em termos gerais, ela é feminista. Isso não sou eu que estou falando. Toda a mídia ela tem falado sobre isso, né? Se você chegar na rua e falar assim, lá em casa quem manda sou eu, pronto. Sai daí, machista, né? As mulheres sejam submissas. Aquela que está vivendo no Espírito, que está cheia do Espírito Santo,
são submissos aos próprios maridos como ao Senhor. Porque o marido, é que eu gosto desse texto aqui. Lembra que eu falei da submissão, que todo mundo tem que ser submisso a alguém? Olha que legal aqui, ó. O marido é o cabeça da mulher. Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Então ele já está colocando aqui uma hierarquia. Ele tem que ser submisso ao Senhor Jesus. Mas a mulher tem que ser submissa ao seu marido. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. É interessante que ele só fala 3 versos para a mulher, daqui para frente é só para o homem. Já notaram isso aí? Qual que foi o verbo, então, que Paulo usou? As mulheres devem fazer o quê com os maridos? Serem submissas. Qual que é o verbo que Paulo usa aqui para os homens? Amai. Gente, é perfeito o uso dos verbos. A grande dificuldade da mulher é se submeter à vontade do marido dela. Isso daí desde lá do Gênesis. E a grande dificuldade do homem é deixar de ser egoísta e amar sua mulher. Sempre foi isso. Por isso, desses movimentos das mulheres tentando fazer alguma coisa, porque o homem é muito egoísta. Um homem espiritual é um homem que ama a sua esposa e seus filhos. Um homem cheio do Espírito Santo, ele demonstra essa espiritualidade no amor com a sua família. Eu gosto muito daquela reflexão que a gente fez. Você de repente ama está a ponto de tomar um tiro por ela. Apesar de que eu já vi isso. Uma vez lá no Rio de Janeiro, teve um tiroteio na frente. Isso quase não acontece no Rio, mas naquele dia teve um tiroteio lá. E aí, cara, tinha um homem botando a mulher na frente dele. Eu fiquei assim, cara, eu não vi isso, cara. Eu não vi isso. E tinha uns homens assim que era difícil esconder na mulher. As mulheres pequenas, sabe, os homens grandes, tinha que ficar assim. Gente, é o cúmulo. E esse é o cúmulo da falta de amor. Ele fala, maridos, amai vossas mulheres. E aqui sempre ele vai usar o como também. Assim como ele usou o como também. Cristo é o cabeça da mulher, sendo este mesmo Salvador do corpo. Aqui também, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, si mesmo se entregou por ela. As mulheres devem se submeter aos maridos como ao Senhor. Os maridos devem amar vossas mulheres como Cristo se amou a igreja a ponto de se entregar por ela. Mas não foi só para morrer por ela, mas para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a sua esposa, apresentar a si mesma uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É interessante isso, olha. Quantos maridos estão esquecendo disso, estão expondo as suas esposas estão envelhecendo porque você não está ajudando, cara, você não está se colocando no seu papel. Tem mulheres tendo problema de saúde porque o homem não assume a sua responsabilidade. Omissão, cara, omissão. Quer ser homem para um monte de coisa, mas para cuidar dos seus filhos, para proteger as suas esposas, não são. Muitas vezes, gente, ser homem é o seguinte, a esposa está lá tentando lidar com o filho, você vai apoiar ela, peraí, só um minutinho. Agora eu vou tratar você. Você não está obedecendo sua mãe, pode ir para o banheiro. Lá nós vamos conversar. Cara, isso é tão bom para o filho. Isso é tão bom para a filha. Ser criado nesse ambiente onde o papai é aquela autoridade de Deus. Esse filho, ele consegue entender um monte de texto bíblico quando o nosso Deus aparece como um pai. Agora, aquele pai que é uma porcaria, aquele pai que é ausente, ele está atrapalhando o ministério de Deus na vida daquela criança.
Porque quando ela fala, pô, Deus é pai, então não quero ter nada com Deus. Por quê? Por quê? Porque qual que é a noção que ela tem de pai? Aquele zero à esquerda que não faz o trabalho dele dentro de casa. Aquele cara que só serve para assistir televisão. Aquele cara que só serve para ficar reclamando e murmurando. Lógico que essa criança não vai querer vir para a igreja, não vai querer ter relacionamento com Deus. Se Deus é pai, eu não quero. E aí faz sentido também a quantidade de rapazes que não querem nada em ser homem. Eles preferem ser mulher do que ser homem, porque para ser homem igual aquele lá eu não quero. Pessoal, é reflexo, pessoal, vivemos nesse tempo aí. Faz sentido também porque tem um monte de menina que não quer casar com homem, prefere até casar com outras meninas. Porque eu vou me sujeitar àquele traste? Não, senhor, eu não. O marido deve proteger, deve servir a sua família, deve amar a sua esposa, para apresentar ela bonitona lá para o Senhor. Ó, Senhor, eu fiz o melhor que eu pude, está aqui minha esposa aqui, ó, renovada. Dessa mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres, verso 28, como a seus próprios corpos. Aí de novo, mais uma das raízes do egoísmo. É interessante que ele vai pegar justamente, o cara, ele cuida, ele não gosta de ver o seu corpo machucado. É com o mesmo cuidado que você tem que ter com a sua esposa. Quem ama a sua esposa também está trazendo benefício para você mesmo. Porque ninguém jamais odiou sua própria carne. Antes, alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Assim como nós somos membros do seu corpo. Eis porque, de novo, cara, ele tem que repetir a questão do casamento, olha só. Ele tem que voltar para os homens, lembra, cara? Aquele compromisso lá, como é que é? Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande esse mistério, me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante a vós, cada um de per si, também ame a sua esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Pessoal, se submeter e respeitar tem uma relação importantíssima, né? Sabe uma coisa que às vezes me dói um pouco? Quando eu faço visita, vou na casa de alguém, eu sinto um certo desrespeito para as coisas masculinas por parte das mulheres. Eu sinto assim, por exemplo, nós vamos lá para o churrasco. Lá vão eles para o churrasco. Qual o problema? Vou para o churrasco. Qual o problema? Está zoando por quê? Sabe essas coisas assim? Papai gosta de guardar a chave ali. Gente, o homem é assim, o homem é repetitivo, cara. A gente tem que tentar ser não tanto quanto, mas a gente é assim, é a nossa estrutura. Então a gente vai, alguns vão lá pegar a chave e vão pôr sempre no mesmo lugar. Nossa, tá vendo? Largou a chave ali em cima. Cara, aquele lugar é o lugar que quando eu saio, eu sei que está ali a chave, não vou esquecer. Já esqueci óculos, carteiras. Põe ali em cima e não esqueço. Está ali, ó, quando eu olho. Agora eu tenho que contar, eu tenho que carregar 4 itens. Deixa eu ver, 1, 2, 3. Aí às vezes eu vejo a mulher zoando o marido porque ele faz isso. Está zoando por quê? Graças a Deus você casou com um homem. Está raro hoje, hein? Gente, aquele caso clássico que eu já contei, fui na casa, o irmão fez o café. Rapaz, ficou ruim aquele café. A esposa, nossa, que café ruim. Foi tentar fazer café. Aí eu falei, pode ficar tranquilo, a irmã agora vai ter que fazer café pro resto da vida. Ao invés da irmã encorajar seu marido, a irmã está aqui criticando ele. O que a irmã está falando? Não faça café, eu vou fazer o resto da vida. Será que não seria melhor se você pudesse, com amor, ajudar ele a fazer um café mais humano? Né?
Gente, é nesse ponto que a gente precisa, como igreja, a gente pode fazer muita diferença, pessoal. A gente pode fazer muita diferença. Quando a gente olha a minha família sendo um núcleo, que as pessoas ali ao meu redor percebem, cara, é diferente ali o trato do pastor ali com os filhos, como ele trata a Cris. Ou fala, poxa, é diferente, olha como o Chico lida com a esposa dele, lida com os meninos, poxa, isso é legal. Ou de repente, poxa, como é legal ver a Thaís, qual o respeito, como ela trata o Luan, pô, que legal isso daqui. A gente pode fazer muita diferença, isso vai dar uma autoridade para a igreja ter o seu poder de denúncia, para a igreja ter o seu poder de se posicionar, para a igreja poder ter o seu poder de dizer, ó, está errado. Não sei quem acompanhou algum tempo atrás, a Suprema Corte Americana disse que é constitucional o casamento gay lá nos Estados Unidos. Aí uma mulher no estado do Texas falou que não ia fazer. Vocês acompanharam isso? Só que, pô, a mulher já está no 4º casamento, cara. Aí o neguinho caiu matando. Tu tá preservando o casamento por quê? Tu tá no 4º casamento, meu filho, não tem moral nenhuma para falar. Vai falar o quê? Detalhe. A própria sociedade que diz que não tem problema nenhum, taca na cara. Né? A sociedade, em termos geral, vai falar o quê? Não, é tranquilo isso daí, né? Mas a própria sociedade, que na hora que você faz, te aplaude, na hora que você vai contra ela, taca na cara, ó, você está no seu 4º casamento, cale sua boca. Gente, bom, calúnia o mundo sempre consegue arrumar, né? Conseguiram para Jesus, né? Mentirosamente. Mas a gente pode, como igreja, através da nossa conduta, através do nosso jeito, fazer muita diferença na cidade. E aí, a minha família fazendo diferença na igreja, e a igreja faz diferença na cidade. Aí vai ser uma benção. Eu tenho um alvo. O meu sonho, pessoal, é que a cidade de Serra Negra seja a cidade mais evangélica do estado de São Paulo. Eu posso ouvir um amém aí? Não? Ah, que bom. Alguns estão comigo. Gente, é impossível isso? Vocês acham que é impossível isso? Cara, não é impossível. Nunca duvide, quando um pequeno grupo pensante e compromissado se propuser a transformar o mundo, a história comprova que somente gente assim alterou seu curso. Nunca duvide, quando um pequeno grupo pensante e compromissado se propuser a transformar o mundo, a história comprova que somente gente assim alterou seu curso. Pensante, a gente está crescendo. Compromissados podemos ser ainda mais. Um com o outro. E cada um com a palavra de Deus. Cada um com as Escrituras. Gente, isso vai fazer diferença. Sabe por quê? As pessoas, elas querem isso. As pessoas sentem falta de olhar um lar estruturado. Os meninos sentem falta de conversar com um homem de verdade. Eu sempre lembro lá no Rio de Janeiro, a gente tem culto de manhã e à noite, né? Então era muito comum assim, a gente ia de manhã, como a gente faz aqui também, vai para a escola dominical, e às vezes ia um colega meu para passar a tarde, e à noite ele voltava para a igreja. A gente levava ele para a igreja. Aí tomava banho lá em casa, se vestia lá, e a gente trazia. Mas era interessante que eu levava os meus amiguinhos, pensando que eles estavam querendo brincar comigo, mas eles gostavam de brincar com meu pai, porque meu pai contava história. E vocês sabem que o meu pai gosta de contar história. E eles ficavam lá, querendo comer. Daqui a pouco, cadê o cara? Está lá sentado com meu pai. Eu, pô, tá querendo roubar meu pai? Mas o que eles estavam faltando para eles? Homem, uma figura masculina que eles pudessem se espelhar. E, gente, eu passei por essas crises, eu tinha dúvidas, eu tinha questões, e eu ficava olhando para a igreja, cara, que difícil achar alguém para poder me aconselhar. Ficava olhando, vou falar com aquele homem ali. Aquele homem não dá, cara, aquele cara ali, todo mundo sabe que ele bate na mulher dele.
Ah, então vou falar com aquele. Não, aquele não dá, ele apanha da mulher dele. E aí, quem que vai responder as minhas dúvidas como rapaz, como moço? As opiniões dos meus pais eu já sabia, mas eu queria uma segunda opinião. Eu precisava de um outro homem de Deus que pudesse ser o filho. É isso aí, o que seu pai está falando está certo. Essa falta de exemplos, eu já contei para vocês aquela história, até coloquei no jornal essa história. Usei o nome do Joel, tá? Mas é um Joel fictício, tá? Então quando você lê lá no... Não estou contando a história do nosso Joel, mas seria um elogio para ele, eu sei que seria verdade. Um amigo, esse Joel, chamou um amigo do trabalho para ir comer na casa dele. E aí ele, todo o jantar inteiro, ele elogiando a esposa, ele, sabe, falando, poxa, como ficou bom esse jantar. Esse Joel só elogiava, tratava bem a esposa. Esse amigo ficou assim, não, cara, que é isso, cara? Olha como essa moça te trata, cara, que legal esse ambiente da sua casa. Ele falou, cara, aprendi a apreciar minha esposa e agora, cara, meu relacionamento mudou, cara, meu lar ficou muito legal. Aí o cara falou assim, vou fazer a mesma coisa em casa. Chega em casa, ó, meu amor, você é linda, você é tudo pra mim, eu amo você. A mulher começa a chorar. O que aconteceu? Cara, hoje meu dia está sendo péssimo. Fulano caiu, torceu o tornozelo. Depois a máquina de lavar quebrou. Vocês sabem que é horrível, né? Quando a máquina de lavar quebrou. E agora você chega em casa bêbado. Né? Você vê, não estava nem esperando, né? Não estava nem esperando essas mudanças. E assim, você lembra, as primeiras pessoas que foram cheias do Espírito Santo, o pessoal não entendeu na hora. Lembra? Lá no dia de Pentecostes. Até acharam que eles estavam bêbados também, não foi? E aí Pedro falou, pessoal, não é, está cedo, ninguém bebeu ainda, isso daqui é o Espírito Santo. Aconteceu o que foi predito lá pelo profeta Joel e ele fez o seu discurso. Gente, quantas vezes, quando a gente for cumprir o desejo do Espírito Santo para nós, cara, o pessoal às vezes não vai nem entender, vai achar que a gente é maluco. Cara, mas faz diferença. O filho obedecendo o pai. Filho, obedeça seus pais no Senhor, pois é justo. Honra teu pai e tua mãe, é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. E aqui aparece dois verbos, dois adjetivos importantes. Criai-os na disciplina, são substantivos, e na admoestação do Senhor. Criar na disciplina. Gente, nós vivemos numa cidade, ontem a gente estava falando isso para os jovens, nós temos um projeto que nós precisamos ajudar as famílias dessa cidade, que é o quê? Os pais não têm controle sobre os seus filhos. A igreja pode ajudar. A igreja pode ajudar. Gente, a gente tem que viver isso para poder ajudar eles. Se aqui dentro da igreja o pai não tem controle sobre o seu filho, imagina lá fora. Não, mas aqui tendo, a gente vai poder propor soluções para o pessoal lá fora. Algum tempo atrás, conversando com uma pessoa na cidade, pastor, eu tenho muita dificuldade porque meu filho está fumando maconha e ele não arruma emprego. Aí, não, peraí, rapidinho. Só um minuto. Ele não está trabalhando. Não, ele não trabalha. Tá, mas ele está fumando maconha? Tá. Ele ganha? É de graça isso? Não, ele compra. Gente, qual foi a pergunta que veio na sua cabeça? Quem que dá esse dinheiro para ele? Eu dou, né, mas, né, dá R$1.000. Tipo, a gente pode propor soluções aí, cara. Já vou te ajudar, ó. Não dá o dinheiro. Já te ajuda a beça, entendeu? Eu não posso fazer isso.
Criar os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. A admoestação do Senhor é estar ensinando a doutrina para eles, desde pequenininho. Gente, é bom lembrar que treinar os seus filhos na disciplina e a admoestação do Senhor não é a função do pastor. Não é a função da igreja. É a função de quem? Da família, da casa, dos pais. A igreja, ela ajuda, tá? A igreja, ela orienta, a igreja dá curso para os pais, o pastor vai lá e diz, ó, faz assim, faz assado. Mas a responsabilidade é da família, dos pais. Especialmente do pai. E a esposa ajuda o pai nessa tarefa. Pessoal, a gente precisa viver isso aqui, gente. A gente precisa deixar o Espírito Santo encher a gente. Gente, você tem que deixar, cara. Eu gosto daquela ideia. Você nunca vai ser cheio do Espírito Santo se você for cheio de você mesmo. Se você for cheio das suas próprias ideias, se você não tiver humildade. Cara, esse estudo sobre humildade seria interessante para os homens também. A gente nunca vai ser cheio do Espírito Santo enquanto a gente não deixar abrir mão de nós mesmos para adquirir as vontades e verdades do Senhor. Meu irmão, você vai fazer diferença, porque você pode fazer diferença na sua família. Mesmo se você fala assim, mas a minha família, só eu que sou crente. Quer ver? Quem aqui, só você da sua família é crente? Levanta a mão. Só você da sua... Pode levantar, só lá atrás tem um, aqui também, aqui, lá atrás, só um aí. Gente, faça diferença. Não é sua responsabilidade converter a sua família. A gente não tem esse poder. A nossa responsabilidade é falar a verdade, pregar o evangelho, demonstrar com a nossa vida. Agora, imagine aquele que outros membros da família são crentes. Poxa, a gente pode fazer mais mudança ainda. Eu acho legal, eu queria encerrar com essa ideia. O único lugar no universo que a gente é insubstituível é na nossa família. Na empresa, rapidinho põe outro no nosso lugar, não é? Eu vejo tantos homens dando sangue para a empresa. Cara, se tu morrer, rapidinho vai ter outro no seu lugar. Na empresa, na escola, em tantos lugares. Mas na família, você é insubstituível. Não tem outra mãe, a outra é madrasta. Não tem outro pai, o outro é padrasto. Mãe só tem uma, pai só tem outro. Não é? Vamos fazer diferença, pessoal. Vamos deixar o Espírito Santo encher a gente, porque a gente vive a vida cristã como Deus quer que a gente viva. Se tem uma área onde primeiro a gente tem que mostrar mudança e ser uma bênção é na nossa família. E você vê a própria sequência do texto. E fazendo diferença na nossa família, a gente faz diferença na igreja. Podem olhar para mim, tá tudo bem, tá, pessoal? Isso acontece, tá? De vez em quando. Fazendo diferença dentro de casa, a gente faz diferença na igreja e a gente faz diferença na nossa sociedade. Eu acho lindo também, porque isso está permeando a Bíblia toda. Nós não vamos ter tempo de poder falar isso, mas, por exemplo, você lembra lá na escolha dos líderes, lá em 1 Timóteo capítulo 3, Paulo ele fala sobre isso. Se alguém não sabe governar a sua casa, como vai poder governar a igreja de Deus? Ou seja, se o cara não é um bom marido, não é um bom pai, ele não pode ser um bom pastor. Se ele não sabe governar a sua casa, como ele vai governar a igreja de Deus? Gente, você vê como a família ela é importante no projeto de Deus. Até a questão da liderança, Deus pega o modelo de liderança da família e coloca na igreja. A gente precisa ser espiritual dentro de casa. É o maior laboratório, é o laboratório onde você grita quando não é para gritar, onde você se omite, onde você não é para se omitir. É quando você rouba a autoridade quando não é para roubar. É quando você desrespeita a autoridade quando não é para desrespeitar.
Agora, é dentro de casa que a gente vê quem é espiritual mesmo, não é? Porque ali, o teu irmão, tu não consegue dar máscara, né? Não sustenta muito tempo. A sua esposa sabe quem é você. Seu marido sabe quem é você. Às vezes a gente vai pregar e as pessoas falam, nossa, o pastor Charles, ele é tão angelical. Ai, meu Deus do céu. Ai, ele é um homem tão sábio. Ai, meu Deus. Orem pela Cris. Eu quero ser sábio sim. Eu preciso ser sábio sim. Cara, mas não é porque o meu coração é legal, cara. É porque Deus tem que fazer uma mudança na minha vida. Eu quero essa mudança na minha vida, dia após dia. Eu almejo que Ele continue me modificando. Eu não quero confiar em mim mesmo. Eu quero confiar na cruz. É isso que vai fazer diferença. Irmão, eu quero convocar você para fazer parte desse grupo. Daquele grupo que a partir da sua casa vai fazer diferença. E se você se engajar nesse processo, não, eu quero obedecer a Cristo na minha casa, eu quero ser verdadeiro dentro da minha casa. Se você botar isso no seu coração, cara, você vai fazer diferença nessa igreja. Você vai fazer diferença na sociedade. Você vai fazer diferença. Quem sabe, de repente, se você melhorar como crente, você dentro da sua casa, você não vai poder ter um testemunho melhor para testemunhar lá para os seus irmãos, lá para o seu pai, para a sua mãe, talvez para os seus filhos. Eu quero desafiar você nessa noite a deixar, cara, a ter um compromisso. Eu quero que o Espírito Santo me encha. Eu vou buscar isso. Eu vou deixar isso acontecer. Eu não quero só que Ele resida na minha vida, mas para que Ele presida na minha vida, Ele seja o presidente, o meu diretor, aquele que manda em mim. E aqueles que são mandados pelo Espírito Santo, esses homens vão ser especiais. As esposas vão agradecer muito. As esposas vão olhar e vão falar, graças a Deus que eu casei com você, que é um homem de Deus. Os maridos vão ficar tão felizes porque eles vão ter esposas que os honrem. Gente, quantos homens conversando com eles falam, cara, eu me sinto tão desonrado na minha casa. Imagina aquela esposa honrando aquele marido e aquele marido se sentindo tão feliz porque eu tenho uma esposa de Deus em casa. Os filhos olhando assim para os pais olhando assim para os filhos. Gente, vai dar certo? Vai dar certo. Vai fazer diferença? Vai fazer diferença. Faz a tua parte, irmão. Faz a tua parte. E a sua parte na família faz diferença. Pode não fazer no Brasil, né, agora, mas na tua casa faz. Eu gostaria de desafiar você a pedir isso para Deus. Eu vou pedir para que você tenha um tempo de reflexão, de oração. Baixe sua cabeça nesse momento. Diga ao Senhor, Senhor, eu quero fazer diferença na minha casa. Senhor, encha-me com teu Espírito. Senhor, eu quero buscar ser cheio do Senhor. Diga isso para Ele nesse momento. Com muita honestidade, com muita sinceridade. Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito. Eu quero fazer diferença a partir da minha casa, a partir da minha família. Eu quero desafiar você a fazer parte desse grupo, das pessoas que estão engajadas em deixar Deus reinar na sua família. Se você quer tomar essa decisão, eu quero orar por você. Só levanta uma das suas mãos. Eu quero fazer isso. Eu quero estar nesse grupo. Amém. Amém, amém. Várias mãos levantadas. Amém. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Mais alguém? Amém. Pode abaixar, irmã. Mais alguém? Amém, irmão. Pode abaixar. Amém, amém. Mais alguém? Eu quero fazer parte desse grupo. Deus vai reinar no meu coração. E se Ele reina no meu coração, um dia Ele vai reinar na minha casa. Amém. Mais alguém? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Talvez você é solteiro e fala, Senhor, eu quero me preparar para ser um homem de Deus. Eu quero me preparar para ser um homem que o Senhor mande lá em casa. Talvez você, menina, pode orar, Senhor, eu quero me preparar para ser uma mulher do Senhor. Eu quero me preparar para ser uma esposa submissa, abençoar meu marido. Toma essa decisão agora. Senhor, queremos ser cheios do Senhor.
Em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos ser cheios do Teu Santo Espírito. Ó Deus, contempla tantos irmãos que hoje, Senhor, querem, Senhor, deixar os seus corações abertos ao Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos fazer diferença dentro da nossa própria casa. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos que o Senhor nos modifique nos nossos lares. E que a partir dos nossos lares sejamos bênção, Senhor, para a nossa igreja. E a partir do nosso lar sejamos bênção para a nossa cidade. E que assim, Senhor, nossa igreja faça diferença aqui, Senhor. Senhor, olha para nós, abençoa-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, tem misericórdia de nós, ó Deus. Faz-nos, Senhor, diferentes. Ó Deus, encha-nos, ó Deus, com Teu Santo Espírito. Ajuda-nos a decidirmos diferente, Senhor. Senhor, muda a nossa personalidade, o nosso jeitão, os nossos gostos. Muda-nos, Senhor, nos nossos sonhos, nossos objetivos. Dá-nos novos, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus. Modifica, Senhor. Modifica, ó Deus, a nossa mente, o nosso coração. Tua palavra tem falado nesse mesmo livro, Senhor. Renova a nossa mente, ó Deus. Deixa a gente despojar do velho homem, o jeito antigo de ser marido, o jeito antigo de ser esposa, o jeito antigo de ser pai, o jeito antigo de ser filho. Renova a nossa mente, ó Deus, e reveste-nos, ó Deus, de novos hábitos, criados segundo o Senhor em justiça e retidão, procedentes da verdade. Ó Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a fazer diferença dentro de casa, que os nossos filhos possam ver coerência, que os nossos filhos nos venham ajoelhados, que os nossos filhos nos venham apegados à palavra de Deus, à Tua palavra. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, que os nossos pais também nos vejam assim, ó Pai. Peço aqui em favor dos filhos que façam diferença na vida dos seus pais, e dos pais que façam diferença na vida dos seus filhos. Que o marido faça diferença na vida da sua esposa, que a esposa faça diferença na vida do seu marido. Ó Deus, contempla esses irmãos que hoje se engajam, que hoje se comprometem, que hoje querem mudança. Ó Deus, ajuda-nos para a glória do Teu nome. Continua, Senhor, conosco. Fala conosco. Ajuda-nos, Senhor, a termos uma forte decisão no nosso coração de buscar, Senhor, ser cheio do Espírito diariamente, constantemente. Ó Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o Teu amor e esse Santo Espírito que queremos que nos enche, seja com todos nós, com todo o Teu povo espalhado pela face da terra, pela igreja que é perseguida, pelos crentes que estão sendo perseguidos. Ó Deus, com todos nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, quero agradecer a presença de todos, também aqueles que nos honraram na sua audiência através da internet. Que Deus possa estar dando uma semana de vitória para cada um, e que a partir de hoje a gente já possa fazer diferença na nossa casa. Chegando em casa, eu já tenho aqui muitas ideias de como eu posso fazer diferença na minha casa. Vá pensando como eu posso fazer diferença agora, levantando daqui, como eu posso ser diferente com os meus filhos. Com uma oração silenciosa, estamos encerrados. Deus abençoe.